Bom, boa noite a todos. O tema do nosso trabalho é o reator biológico sequencial, SBR, é para o curso de Engenharia Ambiental da FAVENE e os integrantes do grupo sou eu, Emanuel Berge-Coan e Gabriel Berge-Coan. Passa. Bom, vou dar uma pequena introdução sobre o que é o reator biológico sequencial, SBR. Esse nome vem do inglês, que é Sequencing Batch Reactor, que é uma tecnologia de tratamento de efluentes que desempenha um papel crucial na remoção de alguns contaminantes orgânicos e inorgânicos em águas residuárias. Esse reator ele se destaca entre as opções de tratamento biológico devido à sua flexibilidade operacional, pois nele permite-se realizar todas as fases do tratamento em um único tanque e em processos por lotes, ao contrário do sistema de fluxo contínuo. É, o SBR ele foi desenvolvido como uma alternativa dos sistemas convencionais na década de 1970 e ele proporciona uma solução mais compacta e eficaz para o tratamento de águas residuárias, principalmente em locais que há uma limitação de espaço ou de recursos financeiros para a construção de outros sistemas de tratamento maiores. Pode passar. Bom, essa tecnologia ela é amplamente empregada em estações de tratamento de esgoto, ALET, municipais ou industriais e especialmente onde há uma necessidade de controle rigoroso da qualidade dos efluentes. Entre as indústrias que mais utilizam o SBR estão as de processamento de alimentos, bebidas e papel e celulose, devido à sua alta carga orgânica e uma grande variabilidade de compostos que essas atividades produzem. Bom, como eu já disse, a flexibilidade do SBR ela para se ajustar a diferentes condições de carga orgânica e suas características de operação em lote fazem dele uma alternativa ideal para os cenários que a vazão e a concentração dos poluentes elas são variadas. Pode passar. Bom, o funcionamento. O funcionamento desse sistema SBR ele baseia-se na ação de micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos que em diferentes fases do processo realizam a degradação da matéria orgânica, a nitrificação e a desnitrificação. Bom, o ciclo de operação do SBR ele normalmente é dividido em 5 fases, que são o enchimento, a reação, a decantação, a descarga e o repouso. E com isso possibilita um controle mais eficiente das condições necessárias para o tratamento de diferentes compostos. É, por isso também que o SBR ele é especialmente eficaz na remoção de nutrientes como o nitrogênio e o fósforo, que são frequentemente causadores da eutrofização se jogados nos corpos hídricos de maneira desordenada. Bom, na fase do arranjo é a fase aeróbica, é um período descontínuo com fornecimento de ar para a eliminação biológica da matéria orgânica. A fase de arejamento ela permite a remoção biológica da matéria orgânica por oxidação e a nitrificação da amônia, NH4, que é oxidado a nitrato. A duração da fase de arejamento ela depende da composição das águas residuais e dos níveis de remoção dos poluentes exigidos. E o arejamento ele é controlado pela concentração de oxigênio e pelo potencial redox. Bom, a fase anóxico é a fase de desnitrificação, é um período descontínuo com uma agitação, mas sem o fornecimento de ar para remoção biológica dos nitratos. Isso provoca condições anóxicas que permitem a redução do nitrato. A sedimentação ela é um período descontínuo, sem agitação e arejamento, em que a lama se deposita no fundo do reator. A fase de descarregar é a extração da parte do efluente clarificado até o volume mínimo de reserva previsto no reator. E a fase de água e fango é a descarga de água clarificada a partir do topo do reator
E o fango é o excesso de lama que pode ser removido do fundo do reator e contém uma concentração muito elevada de sólidos. A recirculação da lama ela não é necessária, uma vez que a concentração de biomassa no interior do reator é conservada durante o ciclo de funcionamento. Bom, essas etapas elas podem ser ajustadas conforme cada característica do efluente e as condições anaeróbicas e anóxicas permitem uma alta eficiência na remoção de nitrogênio, enquanto na fase de decantação assegura que a biomassa se concentre na base do reator, melhorando sim assim a sua eficiência e separação dos sólidos. Pode passar. A importância do SBR. É, o SBR é reforçada pela capacidade de minimizar a necessidade de grandes estruturas de infraestrutura, pois concentra todas as etapas do tratamento em um único reator, ou seja, é um reator bem compacto em relação aos outros. Isso não apenas reduz o custo de construção, como também reduz o custo de operação, mas também permite que o sistema seja instalado em áreas com restrição de espaço, ou seja, pode ser instalado em pequenas áreas onde não tem muita disponibilidade de um local. Outro ponto de destaque é a sua aplicabilidade em pequenas comunidades ou em comunidades descentralizadas, onde o acesso à tecnologia mais complexo e a manutenção contínua de grandes estações de tratamento podem ser limitadas. Pode passar. O objetivo do reator. O reator, ele é o principal objetivo do SBR é promover a remoção de matéria orgânica e nutrientes, como nitrogênio e fósforo, que frequentemente estão presentes nos efluentes e são responsáveis por causar eutrofização em corpos d'água. Além disso, o SBR ele é projetado para tratar efluentes com variação significativa de carga orgânica e vazão, permitindo uma flexibilidade operacional. Esse reator também é usado em estações de tratamento de esgoto e em diversas indústrias, como eu já disse, indústrias de alimentos e papel e celulose. Pode passar. Bom, o dimensionamento do SBR. O dimensionamento do SBR é um processo que considera vários fatores, como a carga orgânica do efluente, a concentração dos sólidos suspensos, o volume do reator e o tempo de reação necessário para realizar cada fase do tratamento. E o cálculo do volume de um SBR ele leva em conta o fluxo de entrada de efluentes e a quantidade de matéria orgânica presente, além das necessidades de oxigênio e dos ciclos de tempo para que as etapas de enchimento, reação, descarga e repouso elas sejam realizadas adequadamente. Um ciclo de operação completo do SBR ele pode durar de algumas horas ou até um dia inteiro, dependendo de como esse corpo hídrico vai estar poluído. Em termos práticos, o dimensionamento ele considera o volume necessário para suportar a carga máxima esperada, garantindo que o reator ele tenha uma capacidade para os períodos de alta demanda. Vou passar. O SBR ele funciona em ciclos que alternam as condições aeróbicas e anóxicas, assim permitindo uma remoção eficiente da matéria orgânica e de nutrientes. Cada ciclo de operação do SBR, ele normalmente ele inclui 5 fases principais, sendo ela o enchimento, que é a entrada de efluente no reator, sem mistura inicial, para que assim seja permitido que os sólidos em suspensão se acumulem na parte inferior. Reação, que é a fase onde ocorre a oxigenação do efluente e a mistura com a biomassa, com a intenção de promover a degradação biológica de matéria orgânica, e a nitrificação, que, ou seja, é a transformação de amônia em nitrato. Outra fase é a decantação, que ela acontece após a reação. O reator ele permanece em repouso para que os sólidos biológicos se depositem no fundo.
para que seja separada a biomassa do líquido. A quarta fase é a descarga, que após a sedimentação, o efluente tratado é descarregado do tanque. E a quinta fase é o repouso. O tanque ele permanece em repouso e se prepara para iniciar um novo ciclo. É, essas etapas elas podem ser ajustadas conforme as características do efluente e os requisitos específicos do tratamento. A alternância entre as condições aeróbicas e anóxicas permite uma alta eficiência na remoção de nitrogênio. Enquanto isso, a fase de decantação ela assegura que a biomassa se concentre na base do reator, com isso melhorando a eficiência da separação dos sólidos. O materiais de construção. Os materiais de construção do SBR eles são selecionados para suportar o ambiente agressivo dos efluentes e a presença de micro-organismos e compostos químicos, que podem ser corrosivos. Normalmente, os tanques SBR são feitos de concreto armado devido à sua resistência mecânica e durabilidade. Em indústrias específicas, onde o tratamento pode exigir uma maior resistência química, são utilizados tanques de aço inoxidável ou de polietileno, de alta densidade. Ambos possuem alta resistência à corrosão e ao desgaste. O uso de materiais adequados não só aumenta a vida útil do reator, como também facilita a manutenção e operação do sistema. Falando sobre as variáveis do projeto. O desempenho de um SBR ele é determinado por várias variáveis de projeto que influenciam na eficiência do sistema, sendo elas a carga orgânica, que seria a quantidade de matéria orgânica no efluente. Assim, ela vai definir o tempo de retenção necessário e a quantidade de biomassa que está ativa no reator. O tempo de retenção hidráulica, que é o tempo em que o efluente permanece no reator e influencia as fases do ciclo, assim garantindo o tempo necessário para a ação dos micro-organismos. A taxa de aeração, que é ajustada para fornecer oxigênio, que é necessário na fase de reação. Essa taxa ela afeta diretamente a nitrificação e a eficiência do processo de degradação biológica. Outra variável do projeto é a concentração de sólidos suspensos voláteis, que é o nível de biomassa que se mantém em suspensão no reator. Esse nível ele deve ser controlado para que se otimize a remoção da matéria orgânica e nutrientes. Outro fator que deve ser considerado é a temperatura e o pH. Elas influenciam no crescimento e atividade dos micro-organismos dentro do sistema, pois alterações de temperatura e pH fora da faixa ideal podem reduzir a eficiência do sistema. Sendo que essas condições elas devem ser monitoradas e ajustadas de acordo com as características do efluente e o tipo de poluentes que vão ser tratados, o que reforça a importância de sistemas automatizados para o controle e operação dos ciclos. O uso do reator biológico sequencial tem se mostrado bastante essencial na remoção de cargas orgânicas e nutrientes, especialmente em locais onde é necessário um sistema flexível e compacto para tratar efluentes com variações de carga. Cada detalhe, desde o dimensionamento até a escolha dos materiais, a construção e a definição das variáveis de projeto, contribui para a eficiência do sistema. Eu vou deixar um vídeo onde mostra a implantação de um sistema desse, de pequeno porte, onde mostra a utilização dos materiais e o dimensionamento do sistema. Concluindo, o reator biológico sequencial SBR é uma tecnologia de tratamento de efluentes que apresenta inúmeras vantagens, sobretudo quando se busca um sistema eficiente, compacto e com maior flexibilidade operacional. A sua principal característica, a realização de todas as etapas de tratamento em um único tanque e de forma sequencial, o torna uma escolha ideal para locais com restrições de espaço e para o tratamento de efluentes com alta carga. Entre as principais vantagens do SBR estão a flexibilidade de operação e a facilidade de controle dos processos biológicos, já que o reator ele pode ajustar as fases do ciclo conforme a carga de efluentes que recebe.
Essa flexibilidade permite que a otimização dos processos de remoção de matéria orgânica, nidificação e desnidificação, além da facilidade em realizar ajustes para lidar com as variações na qualidade dos efluentes ao longo do tempo. O sistema ele também exige uma menor área para instalação e proporciona uma economia de custos, tanto na área de infraestrutura quanto na operação, pois todas as etapas ocorrem no mesmo tanque. Outro ponto positivo é a adaptabilidade da automatização, o que facilita o monitoramento e a manutenção, que pode ser uma grande vantagem em áreas com recursos limitados. Falando sobre algumas desvantagens do sistema, as suas operações em lotes elas exigem um sistema de controle bem ajustado para que a eficiência seja garantida, especialmente na parte em que se diz o tempo de cada fase de ciclo, a taxa de reação e ao controle do sólido suspenso. O monitoramento constante e a automatização do sistema são indispensáveis para um bom funcionamento, o que assim pode aumentar o investimento inicial, especialmente em regiões onde o acesso a tecnologias e equipamentos de controle é limitado. Além disso, os períodos de enchimento e decantação exigem uma gestão cuidadosa para que se evite a sobrecarga, o que pode ser desafiador em aplicações com grandes variações de fluxo. A necessidade do SPR como alternativa viável e sustentável para o tratamento de efluentes é clara, especialmente quando se considera a crescente preocupação com a qualidade da água e a preservação dos ecossistemas aquáticos. A capacidade de remoção de compostos orgânicos e nutrientes e a versatilidade operacional tornam o SBR uma ferramenta essencial em estações de tratamento de esgoto e aplicações industriais. Esse sistema visa ser essencial em estações de tratamento de esgoto e em aplicações industriais. Portanto, o reator biológico sequencial representa uma solução eficiente e sustentável para o tratamento de efluentes, combinando vantagens como a compacidade e a flexibilidade com a capacidade de adaptação em diferentes condições de carga. Agora eu vou estar falando sobre pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre esse tema. A pesquisa 1. Essas pesquisas, falando mais sobre as pesquisas, elas têm sido amplamente estudadas em diversos projetos de pesquisa, focando na eficiência no tratamento de efluentes e na remoção de contaminantes específicos. Aí eu vou estar falando três pesquisas que foram sobre esse tema. A primeira é o controle de um reator biológico aeróbico do tipo SBR de forma a otimizar a remoção da matéria carbonácea e controlar a matéria azotada. A dissertação desse artigo ela realizou na Estação de Tratamento de Águas Residuais de Passo de Souza e teve como objetivo controlar a remoção da matéria carbonácea e da matéria azotada em cada um dos ciclos de tratamento. A matéria carbonácea é avaliada através da carência bioquímica de oxigênio e da carência bioquímica de oxigênio e tem de ser removida de modo a cumprir a licença de descarga. Quanto à matéria azotada, embora a licença de descarga desta etapa não estabeleça valores limites, ela pretende-se que seja controlada nas suas várias formas, já que, em concentrações elevadas, ela pode ser prejudicial para o meio aquático. Para que o objetivo seja atendido, foi necessário compreender o funcionamento da estação de tratamento de águas residuais, especialmente dos reatores biológicos, do tipo reator sequencial por partida, onde ocorre o tratamento secundário. Foi realizado estudo dos parâmetros que influenciam o processo e o acompanhamento da operação dos reatores através da sala de comando da instalação. Adicionalmente, foi realizado o monitoramento do processo através do controle analítico da linha líquida e da linha sólida da ETAR. Através das determinações analíticas efetuadas no laboratório de processo, foi concluído que a remoção da matéria carbonácea estava a ocorrer
com eficiências entre 82% e 91%, para, tanto para a carência bioquímica de oxigênio e para a carência bioquímica de oxigênio, respectivamente. Agora, a segunda pesquisa ela fala sobre o tratamento de efluente industrial reator descontínuo sequencial. Para que esse estudo ele seja realizado, foi construído dois reatores SBR piloto, os quais foram alimentados durante um período de 6 meses. Numa primeira fase, com o efluente tal e o efluente proveniente do tratamento físico-químico, e numa segunda fase, apenas com o efluente que revelou melhores resultados obtidos na primeira fase, o efluente com tratamento primário. Já na segunda fase, a estabilização da temperatura mostrou ser um fator fundamental para o rendimento do SBR. Foram obtidos valores de redução de CQO de 75% e 72% na redução de CBO5 e 16% na redução de concentração de azoto. O conjunto desse processo ele permitiu atingir os valores máximos admissíveis para a descarga do efluente tratado no coletor municipal, pelo que procedeu ao dimensionamento para a construção à escala real. Também foi proposto para o tratamento do efluente industrial um processo com 3 etapas, que terá como tratamento primário um processo fisioquímico, tratamento secundário, onde será realizado um tratamento biológico e um tratamento de lamas ativadas no SBR. E, por fim, um tratamento terciário, durante o qual o efluente será tratado por um leito de macrófitas. A última pesquisa ela fala sobre um dimensionamento do volume do reator sequencial em batelada com enchimento estático. O objetivo foi propor uma metodologia de dimensionamento para o volume do RSB. O dimensionamento do modelo matemático para calcular o volume do reator foi realizado a partir da modelagem fenomenológica do comportamento do lodo. A metodologia proposta foi aplicada em estudo de caso para comparação com metodologias que já estão consolidadas no dimensionamento do sistema de lodos ativadas batelada. A partir da metodologia apresentada neste trabalho, a determinação do volume do reator e do ciclo operacional se mostrou que é possível contribuir para o dimensionamento do RSB sem transgredir o conhecimento da ação do lodo sobre a matéria orgânica e sem admitir o fluxo contínuo no comportamento hidráulico do reator. Por isso, essas foram as pesquisas. E eu vou estar deixando no trabalho escrito as referências das pesquisas.